E aí galera, tranquilo? A história de hoje começa com o Jorge. Ele é um agente secreto do governo, rastreando um homem bem perigoso. A sua equipe cerca o perímetro enquanto ele e alguns outros agentes entram no prédio. Eles encontram o Joseph, que trabalha como zelador do prédio. O Jorge revela ser do governo e pede ao Joseph que os acompanhe. O Joseph percebe para quem eles trabalham, joga sua vassoura neles e foge. A equipe o cerca em uma unidade de armazenamento, mas ele usa seus poderes especiais para pular do chão e quebra o teto. Os agentes o seguem e encurralam ele no telhado e conseguem derrubá-lo usando um taser especial que o nocauteia. Em seguida, o injetam com um soro que desativa seus poderes e o levam de volta a uma instalação secreta. O Jorge encontra o Capitão Williams, que estava liderando o programa. Williams informa o Jorge que os seres humanos geneticamente aprimorados são muito perigosos e matam pessoas, razão pela qual o Jorge se juntou ao programa. No entanto, quando confrontou o Joseph, ele apenas fugiu. Williams explica que esses seres humanos também são enganosos e aconselha o Jorge a ter muito cuidado com eles. Ele também o informa sobre um aprimoramento que estava matando os próprios semelhantes, e ninguém realmente sabe quem é o responsável, mas os poderes usados para matar coincidem com um aprimorado do outro lado da cidade. Outra humana aprimorada chamada Ana trabalhava em uma oficina de carros e ajudava o Danny com o trabalho. Ele estava ajudando ela a obter um passaporte falso para que ela pudesse escapar para a China e nunca ser encontrada pelo governo. No dia seguinte, o Danny é visitado pelo Marco e seus homens. Ele fez um acordo com eles para obter a identificação, mas eles mudam de ideia e pedem mais dinheiro. Ele diz a eles que não tem mais dinheiro, então o Marco ordena que seus homens peguem o Danny e comecem a espancá-lo. Ao ver isso, a Ana fica furiosa e usa seus poderes para nocautear todos, exceto um. Um tiro que era para ela, erra e acerta o Danny, ferindo fatalmente. A Ana então chama a polícia, pega seu passaporte e foge. A equipe do Jorge intercepta a ligação e percebe que um aprimorado esteve envolvido, e em seguida a rastreia usando um relógio especial que rastreia o sinal emitido por pessoas aprimoradas. Ela estava procurando por suprimentos quando é abordada por um homem que diz estar ali para ajudá-la, mas ela não acredita nele e o afasta com seu poder. Em seguida foge, mas é seguida pelo Jorge e Scott. Enquanto dirigia na estrada, ela percebe que estão seguindo ela, então muda da estrada e entra em um campo agrícola. O Jorge diz à sua equipe para convergir para a localização dela, segui-la com um drone, e de repente há uma explosão de energia que desliga todos os dispositivos, incluindo... Nesse instante, os homens do Jorge começam a cercá-la e o Jorge ordena que ela saia do caminhão, com as mãos pro alto. A Ana obedece. O Scott verifica todo o lugar e encontra seu passaporte. O Jorge pergunta a ela por que ela estava indo para a China e por que matou o Danny. A Ana tenta explicar, dizendo que tentou ajudar o Danny e afirma que não o matou, mas ele não acredita nela. Sua equipe então começa a interrogá-la, nocauteando ela com uma sobrecarga de energia com seus relógios. A Ana usa um campo de força para afastar todos de cima dela e começa a correr. Ela entra em uma pequena cabana, mas o Jorge encontra sua trilha e a segue. A Ana o embosca e o domina, mas o Jorge usa uma granada de luz para bloquear a sua visão. Usa um taser nela e taca a seringa nela com uma injeção. Antes que ele possa injetar o que tinha ali, outro aprimorado chamado David o nocauteia por trás. O David então leva os dois para um local seguro, amarra o Jorge e a Ana reconhece o David como a pessoa que invadiu a instalação e permitiu que o aprimorado escapasse. O David acorda o Jorge e pergunta onde estão os aprimorados capturados, mas o Jorge se recusa a contar para ele. Mas antes que pudesse tirar a vida do Jorge, a Ana intervém nisso e pede tempo. O David lhe dá até amanhã e sai. Ana pergunta para o Jorge por que ele estava caçando ela, e ele diz que é porque ela é uma assassina muito perigosa. Ele menciona ter lido o arquivo dela, que revela que ela matou muitas pessoas, incluindo seus pais e seu terapeuta. A Ana então diz a ele que foi tirada dos seus pais aos 4 anos de idade e nem mesmo sabe quem são. Uma organização governamental chamada CISA fez diversos experimentos nela e a treinou para ser uma assassina. Ela conta ao Jorge que se ela se recusasse a matar, a CISA ameaçava machucar outras pessoas que ela amava. Ela seria punida extremamente ou até mesmo morta. Ela também revela a ele a razão pela qual seu terapeuta morreu. Foi porque ela foi chamada de Ana ao invés de usarem o número designado. E os superiores viram isso e ela foi executada na frente da Ana por humanizar ela. O Jorge não acreditou totalmente na história, mas sabe que não lhe contaram toda a verdade sobre o programa. Nós vemos a equipe do Jorge rastreando o sinal para tentar encontrar a Ana, e de repente seus relógios começam a apitar e revelam que há um tipo de alfa na área. O Scott foi informado
de que não existem humanos alfas, então ele pensa que é apenas um erro, mas então se depara com o David. A equipe tenta atacar o David, mas ele os mata facilmente. O Scott consegue dar um choque no David por trás e o injeta com o soro de desativação de poder, mas o David não é afetado. Ele derrota todos, exceto o Scott, que consegue escapar e voltar para a sede. Enquanto isso, o George estava pedindo a ela para libertá-lo e ele alerta de que o David é perigoso e pode matar os próprios semelhantes. Mas ela não acredita nele. O Joseph, que agora estava na posse desse dispositivo vermelho piscante, ataca a Anna, e enquanto os dois lutam, o George consegue se desarmar e injetar o Joseph com o soro. O George fica chocado ao ver o Joseph, pois lhe disseram que ele seria eliminado após ser capturado. A Anna explica a ele que o dispositivo vermelho piscante é uma ferramenta de reprogramação usada nos aprimorados sem o consentimento deles. Ela revela que o governo usa os aprimorados como armas e informa o George que tudo o que ele ouviu foi uma mentira. O George, ao ver o Joseph, acredita totalmente nela e decide ajudá-la a escapar. Os dois então fogem e conseguem chegar à estrada principal. Por isso, quando são abordados pelo homem que tentou ajudar a Anna antes, ele diz a eles para pegarem o carro dele e os levar até a sua casa. Ele se apresenta como Ellie, então revela que costumava trabalhar para a Cissa como analista e nem sabia que estava realmente experimentando em pessoas. Ele só descobriu quando a instalação foi atacada pelo David e foi salvo pelo Lou. O Ellie revela que a empresa estava experimentando na criação de um super soro que conseguiria acessar outra dimensão com energia infinita e sem entropia. No entanto, para poder aproveitar a energia, precisam obter a fonte, que era o David. O Ellie então conta a eles que o David não é realmente humano, mas sim um ser interdimensional de pura energia. Como sua dimensão não possui entropia, ele não envelhece e nem morre. No entanto, quando a empresa absorveu parte da sua energia e a injetou em humanos, o David perdeu a capacidade de voltar para sua dimensão. Desesperado para retornar, ele começou a rastrear todos os seres humanos aprimorados, recuperando seu poder no processo, o que os mata. Uma vez com o poder, ele pode abrir a porta para sua dimensão e retornar. O Ellie vinha tentando encontrar uma maneira de parar o David, mas ele ficava cada vez mais forte a cada vez que matava um ser humano aprimorado. Agora a única maneira de detê-lo é enfraquecendo ele para que ele não se regenere e então matá-lo. O George decide então voltar à sede e alertar a todos, pois acredita que, com suas armas, podem detê-lo. No entanto, antes que ele possa sair, o David chegou à porta. O Ellie então diz a eles para fugirem pela porta dos fundos, e ele com Lou ficam para enfrentar o David. Os dois conseguem segurar o David por alguns segundos, mas ele é poderoso demais e acaba matando ambos. Em seguida, ele alcança o George e a Anna quando tentam escapar de carro. O David começa a recuperar seus poderes, mas o George o impede e diz a ele que pode levá-lo até onde todos os outros aprimorados estavam capturados, mas apenas se poupar a Anna. O David concorda e os dois se dirigem para a sede. A Anna fica presa e ela reúne todas as suas energias para sair dele e então começa caminhando em direção à sede. Enquanto dirigem para a sede, o George pergunta ao David qual é o seu objetivo. O David diz a ele que essa dimensão estava matando ele e que ele precisava voltar para sua casa. Ele expressa seu desprezo por todas as partículas nesse universo, considerando-as nojentas, e menciona que despreza os humanos por viverem nesse tipo de buraco infernal. Enquanto o David fala, o George o distrai e o empurra para fora do carro. Em seguida, o George dirige apressadamente para a sede e corre para avisar a todos, mas é impedido pelos guardas, que o prendem. Ele é levado até o Capitão Williams e Scott e conta a eles sobre o David e suas intenções. No entanto, Williams não acredita nele e revela vários aprimorados reprogramados, dizendo que ele lida com o David usando esses aprimorados. O George tenta explicar que o David ficará mais forte quanto mais absorver o poder desses aprimorados, mas Williams não o escuta e o tranca na prisão. De repente, um alarme dispara, e ao assistirem as imagens das câmeras de segurança, conseguem ver o David eliminando todos os guardas. Williams envia aprimorados atrás dele, mas, previsivelmente, o David os derrota facilmente, recuperando seu poder. Ele se dirige à sala onde estão William e Scott, mata Williams imediatamente e se vira para o George, dizendo que a Anna sofrerá por conta dele. De repente, a Anna aparece atrás dele e diz que ele pode tentar. Os dois começam a lutar, enquanto o George escapa da prisão atirando na porta. O David agora, muito mais forte, começa a espancar a Anna violentamente e se prepara para acabar com ela. Mas o George aperta o botão de emergência, liberando um gás que desativa todos os poderes. Agora sem poder,
o David fica fraco e a Ana começa a espancar ele também, derrubando-o no chão. Ela pega uma arma e o David começa a implorar pela sua vida, suplicando para ela não matá-lo. A Ana hesita por um momento, então o George pega a arma e atira no David. 4 meses depois, o George e a Ana se encontraram. A Ana estava trabalhando como mecânica e levando a sua vida simples. O George entrega a ela os nomes de todos os humanos aprimorados e diz que ela pode ajudar eles a terem uma vida normal. Conforme a história termina, nós vemos outro ser aprimorado que estava vivendo uma vida normal. Ele escuta a campanha tocar, abre a porta para ver quem é e encontra o David em pé ali, dizendo que tem algo pertencente a ele. Então, a tela fica preta e tudo é finalizado.